Boa noite a todos. É um grande prazer, um imenso prazer estar aqui com vocês na noite de hoje, a primeira vez que eu venho aqui. E estar aqui vendo o trabalho de vocês ajuda muito a gente a prosseguir também no nosso trabalho de divulgação da doutrina, para que possamos juntos crescer, aprender, trocar experiências. Isso é muito bom. Lá atrás dá para me ouvir direitinho? Não precisa de microfone não, né? Então tá. Nós trouxemos para conversar um pouquinho com vocês na noite de hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Nesse capítulo, ele compõe de 3 subtítulos, subtemas, que é o jugo leve, o Cristo Consolador e o advento do Espírito de Verdade, que são as palavras de Jesus para todos nós. Nessa primeira parte do jugo leve, jugo, para quem não lembra, é aquela canga que botava no cangote do boi, para o boi seguir em frente, trabalhando, né? Então, o jugo é suave e o fardo de Jesus é leve. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, alguns acharam que não iam sofrer mais, porque Jesus estava prometendo que quem estava com ele estava bem. Alguém, ainda hoje em dia, pode pensar assim: eu vou para a igreja, eu vou rezar, eu acredito em Deus, eu vou pedir e vou ser atendido nas minhas necessidades, portanto, eu não vou mais sofrer, os meus problemas vão se resolver. Se está acontecendo alguma coisa é porque eu não estou rezando direito, né? Alguém pode pensar ainda assim, né, hoje em dia. No entanto, quando Jesus promete aliviar o nosso fardo, ele quer dizer que quem está com ele suporta a dor, os problemas, as dificuldades do dia a dia com menos sofrimento. Por que menos sofrimento? Porque quando se está com Jesus, como é que a gente está? A gente está assim como a gente está agora, não é? Tomamos o nosso passezinho, viemos para o centro, trabalhamos, estamos nos doando, quem vem receber está recebendo, estamos todos em paz, porque a espiritualidade amiga está nos envolvendo, está nos amparando a todos, então nós estamos em paz. Isso é estar com Jesus. Nós estamos com Ele neste momento. Ainda que daqui a pouco a gente vai sair e vai continuar na nossa vida e às vezes as coisas não seguem com tanta paz como quando estamos aqui. Porque aqui as nossas vibrações pesadas, elas ficam um pouco desativadas em função da ajuda espiritual que chega até nós. Por isso é que é importante nós estarmos presentes nos centros espíritas. Porque o ambiente do centro espírita, ele é preparado pela espiritualidade superior. Preparado justamente para isso. Para nos acolher, para dissipar as nossas vibrações negativas e para nos ajudar a nos conectarmos novamente com a espiritualidade superior. Quando nós estamos num ambiente de paz e quando mantemos um ambiente de paz fora das nossas casas espíritas, nós estamos com Deus. E em estando com Deus, nós estamos como? Resignados, tranquilos. Mesmo que a dor, que a dificuldade chegue devagarinho, como muitas vezes vai acontecer. Gente, nossos dias, cada um sabe de si. Mas nossos dias são cheios de dificuldade. Não existe aquele dia em que está tudo bem, tudo tranquilo e nada acontece. Não existe.
Nossos dias são um desafio depois do outro. Não é assim, gente? É um desafio dentro de casa, é um desafio quando a gente está na rua, é um desafio quando a gente está no trabalho, e é um desafio às vezes quando a gente está na casa espírita, porque nem todo mundo pensa igual, né? Às vezes um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe, tem que aprender a trabalhar junto. Porque trabalhar em equipe é saber ouvir e ver outras formas de agir. Se nós queremos chegar num grupo e fazer tudo do nosso jeito, nós não vamos encontrar um grupo que nos sirva. Porque as pessoas sempre vão pensar de maneiras diferentes. E é pensando de maneira diferente que as coisas se completam. Que o trabalho se completa. Então o jugo leve é isso. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Precisa ter dedicação. Precisa ter sacrifício em benefício do nosso próximo. No livro A Boa Nova, do Francisco Xavier, do Humberto de Campos, do Espírito Humberto de Campos, não sei se alguém já leu. Quem não leu ainda, gente, providencie, que esse livro é maravilhoso. São passagens de Jesus contadas por Humberto de Campos. E tem ali um capítulo que se chama Fidelidade a Deus. Um dia, Jesus estava conversando com os seus apóstolos. E ele começou a falar o quanto cada um devia se sacrificar em benefício da implantação da Boa Nova na face da terra. Estava falando das dificuldades que eles iriam passar. E eles começaram a olhar um para o outro e achar que o negócio ia ser um pouquinho complicado. Nossa, mas vai ser assim tão difícil? E Jesus, depois das pregações, chama eles para conversar. Para deixar que eles falem, para poder dar alguma orientação para eles. Porque, gente, quando a gente fala assim em apóstolo, dá a impressão que é tudo santo mesmo, né? Mas não era. Eram pessoas bastante duras, eram pessoas bastante ignorantes, não tinham aquele verniz de tato um com o outro. Eles brigavam entre si para saber quem é que ia sentar mais perto de Jesus, para saber quem era mais querido, mais amado por Jesus. Olha, foi uma luta, até Jesus conseguir uni-los num colegiado, colocar alguma coisa na cabecinha deles, para eles saírem semeando pelo mundo. Mas nesse dia Jesus senta para conversar com eles e deixa eles falarem. Pois é, mestre, mas o senhor estava falando, será que vai ser assim tão difícil mesmo? Será que vai exigir tanto da gente para implantar a Boa Nova aqui na Terra? E aí o mestre diz assim para eles, mas olha só, se vocês acham que é difícil, que é sacrificante o preço que Deus exige dessa relação, dessa fidelidade, Deus é o Pai. Em toda relação de pais e filhos, há que haver confiança. Há que haver respeito. Então, como é que vocês querem uma relação com Deus, ser um com o Pai, se vocês não fazem a sua parte? Porque Deus está fazendo a parte dele desde que nos criou, nos encaminhando com seu carinho, nos dando todas as oportunidades de nós reencarnarmos, de nós voltarmos aqui na Terra, de nós aprendermos novas lições, de nós desenvolvermos a nossa mente, porque a nossa mente ainda é muito fechadinha, porque nós somos muito atrasadinhos. Aí toda vez que a gente vem, reencarna e passa por novas experiências, a mente vai se abrindo um pouquinho mais, a gente vai aprendendo novas lições. Aí a gente vem, sofre naquilo que a gente fez o outro sofrer, e quando a gente está passando pela dor, ai, como isso dói. Então a gente aprende que não deve fazer isso com seu semelhante. É assim que a gente aprende, passando pelo problema. Mas os problemas, as dificuldades não são somente para que a gente resgate os nossos passados de erro.
elas são também para que a gente aprenda coisas novas. E é assim que de encarnação em encarnação a gente vai aprendendo cada vez mais e vai se desenvolvendo e vai evoluindo. Então Jesus vai conversando com eles, explicando essas coisas para eles e dizendo: se vocês acham que Deus exige um preço alto à sua fidelidade, imaginem as coisas que o mundo material exige daqueles que se chafurdam nos vícios, que se chafurdam nos prazeres. O preço que o mundo cobra, porque às vezes, por um tempo de prazer, de excessos, de vícios, nós temos que pagar o resto da nossa vida, comprometendo a nossa saúde física e a nossa mente também. Porque nós não fazemos ideia do quanto uma mente doente, uma pessoa cheia de remorsos, uma pessoa que se arrepende, mas fica com aquele pensamento fixo nos erros que cometeu, como essa pessoa adoece psiquicamente. Por isso os espíritos nos estimulam sempre a seguir em frente. Erramos, muito bem. Vamos resgatar, de preferência nessa encarnação, os erros cometidos. Vamos pedir perdão. Vamos nos comprometer a fazer melhor, a fazer diferente e sigamos. Sigamos em frente, sem ficar parado. Quem fica parado chorando, quem fica parado com aquelas ideias fixas, ela vai se estagnando, a pessoa vai se estagnando. É onde vai dando aqueles processos de depressão, de dores atrozes na mente, que a gente não consegue se desvencilhar daqueles pensamentos obsessivos. É onde os espíritos inferiores se aproximam e acabam nos levando a esse assédio espiritual, a essas obsessões terríveis que não nos deixam ser felizes. Ora, já é difícil carregarmos os nossos problemas, as nossas vibrações, que está sempre oscilando, né? Vocês já pensaram que durante um dia, o quanto o nosso pensamento oscila? Nós não conseguimos ter aquele pensamento equilibrado um dia inteiro, mas nem uma hora inteira. Nós estamos o tempo todo com o nosso pensamento, às vezes até mesmo na hora da oração. Não é assim, gente? A gente começa a orar, Pai Nosso que está no céu, começa a pensar no que tem que fazer daqui a pouco. Eu tenho que lavar a roupa, depois eu lavo. Mas isso tudo é assim, ó, rapidinho. E a nossa mente vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais acelerada. E nós nunca estamos prestando atenção no que estamos fazendo. Agora, no momento presente, no dia de hoje. Essas são doenças da mente que vão se desenvolvendo, porque nós não temos mais o cuidado conosco mesmo. Queremos fazer tudo a toque de caixa. Vamos empurrando com a barriga. Vamos acelerado, né? Vamos rente que nem pão quente. É assim que a gente faz no nosso dia a dia, não é? E Jesus então começou a conversar com os apóstolos. O que é que o mundo exige de nós? Quando a gente é vaidoso demais. Graças a Deus nós não temos dinheiro, né, gente? Porque quando a gente começa a olhar na internet, o que é que essa gente de dinheiro faz consigo mesmo, né? Achando que vão durar para sempre, tadinhos. Ou então fazendo tanta miscelânea no corpo inteiro que acaba todo deformado. Então, graças a Deus que a gente não tem muito dinheiro. Dinheirinho é ali para contadinho pro dia a dia para fazer nossas coisas, né? Mas é tudo com alegria, é tudo com amor. A gente tem que fixar as coisas boas, as coisas positivas para esse fardo ser mais leve, gente. Porque se a gente começa a pensar só nas coisas ruins, só nas coisas negativas, a gente não vive. A gente vive com pensamento fixo na preocupação e não vive em paz.
E a paz, ela vem quando a gente se dedica, porque é uma dedicação, gente. Se dedica a orar. A oração, ela não tem que ser feita só na hora do aperto, do apuro, não. A oração, ela deve ser feita sempre. Porque quando ela é feita sempre, nós também vamos desenvolvendo, vamos aprendendo com a oração. A concentrar, por exemplo. Como nós temos o pensamento dispersivo, concentrar é difícil para nós. Então, quando nós formos fazer uma prece, vamos fazer o exercício de nos concentrarmos naquela prece. Se tem alguém fazendo a prece aqui na frente, vamos fazer o exercício de nos concentrar e prestar atenção no que a pessoa está falando. Isso ajuda a gente a treinar a mente. Essas energias nos ajudam demais a compor um campo de energia melhor. E aí a gente não fixa tanto nos problemas, porque os problemas irão sendo resolvidos. E quando nós estamos conectados com o Pai, tudo mais se resolve, gente. Muitas pessoas procuram as casas espíritas para resolverem as suas vidas. Resolver a saúde, resolver problema financeiro, resolver problema emocional. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos procurar as casas espíritas para nos desenvolvermos espiritualmente, que todo mais será resolvido. Vejam, não é que Jesus vai fazer tudo, coitadinho, como ele está indo na casa espírita, né? Então vamos resolver a vidinha dele. Não, não é isso. Não é isso. É que a gente vai estar tão amparado e vamos receber a inspiração e vamos seguir a inspiração que tudo vai parecer mais tranquilo. E se nós estivermos com o pensamento transtornado, gente, como é que nós vamos ficar? Nós não vamos nem ouvir as intuições que vamos receber. Não vamos. Nossa vida vai ser uma perturbação só. Porque nós estamos cultivando coisas negativas, ao invés de cultivarmos coisas e pensamentos positivos. Isso é que vai nos ajudar a passar por todas essas dificuldades do dia a dia de forma mais leve e mais tranquila. O segundo tema deste capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Consolador prometido. É o que esta doutrina abençoada nos traz. Quando o Mestre prometeu um Consolador que viria explicar tudo aquilo que ele falou e ampliar ainda mais, gente, é porque ele sabia. Ele sabia do quanto a sua doutrina seria deturpada. Porque o ser humano é assim. O ser humano usa em seu favor, em seu benefício, para conquistar dinheiro, para conquistar poder, para conquistar glória. Então ele sabia de tudo isso que iria acontecer. Por isso ele falou que iria enviar esse Consolador. Mas ele não só falou e cruzou os braços, não. Ele trabalhou incansavelmente pela instalação do Espiritismo, da doutrina espírita. Não que isso sirva para nos envaidecer ou coisa parecida, de forma alguma. É para a gente saber, para a gente ter um norte de onde devemos nos direcionar quando estivermos com os nossos problemas, com nossas dores, com os nossos sofrimentos. A doutrina espírita está aí para isso. Os espíritos vieram para isso, para nos ajudar. E ele vai dizer isso na terceira parte desse capítulo, quando vem o advento do Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, ele assina algumas mensagens do Evangelho. E não é outro senão o Cristo. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer a verdade. É o Cristo falando para todos nós. Quem for ler o Evangelho, quem for ler esse capítulo do Evangelho vai entender por que é o Cristo falando. Então ele não ficou parado de braços cruzados. Não. Ele continuou trabalhando. Ele continuou fazendo
toda a estrutura para que a árvore do seu evangelho viesse aqui para o Brasil. Em nenhuma parte do mundo o espiritismo se desenvolveu como aqui no Brasil. Ele até foi esquecido, até mesmo na França. Em alguns países eles fazem pesquisas científicas com alguns médiums, mas a doutrina espírita, como nós a conhecemos, somente aqui no Brasil. O pouquinho que tem lá fora são os brasileiros que se mudaram e levaram a doutrina espírita para lá. E aqui, gente, ele veio no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também do Chico, também do Humberto de Campos. Vão ler esse livrinho, gente. É um livro maravilhoso que nos conta como é que Jesus planejou a vinda da árvore do seu evangelho para o Brasil. Como é que ele chama, como é que ele manda Ismael, que é o governador do Brasil, intitulado por ele. Ismael fica preocupado quando da colonização do Brasil, das barbaridades que estavam acontecendo aqui. E ele ora e pede a Jesus ajuda, e Jesus diz: Ismael, vai às regiões mais próximas da terra, e lá nos umbrais, busca aqueles espíritos que foram inquisidores, que foram cruzados, que foram assassinos, e dá oportunidade de trabalho a eles. Oferece essa oportunidade. Ismael faz isso. Ele chega nesses umbrais, nesses recantos de muita dor, e estende a sua bandeira: Deus, Cristo e caridade. E oferece, Jesus está oferecendo a oportunidade de trabalho e de redenção. E todo mundo, eu quero, eu quero. Vão reencarnar no Brasil e ajudar a desbravar aquelas terras. E com os seus suores, com os seus sacrifícios, vocês encontrarão a redenção. E assim, meus queridos, estamos todos nós, sabe, que estamos chegando agora na doutrina espírita, mas já viemos pedindo oportunidade a Jesus para o trabalho, para que nós consigamos vencer a nós mesmos, aos nossos vícios, às nossas mazelas, que de encarnação em encarnação a gente se deixa arrastar. E dessa vez nós prometemos: não, eu quero ir, eu quero trabalhar na doutrina espírita, eu quero aprender. Então Jesus diz assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos compreender, nós precisamos nos tolerar quando estamos trabalhando em grupo e nem sempre todo mundo pensa igual a mim. Eu preciso ouvir o outro, porque quando eu ouço o outro, eu cresço. E o segundo ensinamento: instruí-vos. Estudem a doutrina espírita. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos diz: quem deseja ter ao seu lado espíritos bons, espíritos sérios, estudem, dediquem-se ao estudo da doutrina espírita. O estudo é a melhor terapia que nós podemos fazer. É através do estudo da doutrina espírita que nós vamos compreender o outro e a nós mesmos. O porquê de estarmos aqui. O porquê de passarmos por tantas dificuldades. O estudo nos traz o esclarecimento, o estudo nos traz o consolo, o conforto espiritual. E na medida que nós vamos passando pelas nossas provações, nós vamos compreendendo por que manter a resignação, a calma, a fé nos traz tranquilidade. E se nós nos indignarmos, se nós nos desesperarmos, virá a loucura, virá o transtorno espiritual, virá a obsessão, o assédio espiritual. É Jesus falando:
É Kardec corroborando. São os espíritos que nos trouxeram as luzes da doutrina espírita nos dizendo: estudem. Mas não estudem sozinhos, somente. É bom estudar em casa, é bom ler. É bom ter o evangelho do ladinho da cama, todo dia, abrir uma paginazinha, ler. Principalmente antes de dormir, gente. Antes de dormir é uma hora muito importante. Porque durante o sono nós prosseguiremos no mundo espiritual. Kardec já dizia: todas as noites antes de dormir nos preparemos, porque o sono é uma preparação para a morte. Nós morremos um pouquinho. Então tudo é uma continuação. Na hora da morte vai acontecer exatamente isso. Nós vamos dormir e vamos acordar no mundo espiritual. Se a gente tem o conhecimento, o que é que acontece? A gente abre os olhos. Muito bem, não é minha casa. Não conheço ninguém. Né? Vai ver que... Então, vamos rezar. Vamos rezar, vamos pedir ajuda, que dá tudo mais certo quando a gente está rezando. Né? Pior é se a gente acorda num ambiente escurinho, né? Uma caverninha. Aí a gente reza mais. Rezando, com certeza nós seremos atendidos, gente. Nós seremos ajudados. A vida no plano espiritual é apenas uma continuação do que nós fazemos aqui. Se nós temos o hábito da oração, se nós temos o hábito do estudo, se nós temos o hábito do trabalho, de nos dedicarmos uns aos outros, com certeza, no mundo espiritual não vai ser diferente. Eles vão dar um cantinho pra gente, né? Mas nem que seja pra gente fazer que nem o André Luiz, né? Uma vassourinha, um paninho, a gente faz qualquer coisa. Para estar lá, para aprender, para usufruir. E assim, então, fica o convite. Vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar. Nós temos um grupo de estudo online do Livro dos Médiuns. Tá? E toda sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Se alguém tiver interesse em estudar um pouquinho de mediunidade, eu não sei quem foi que entrou em contato comigo, não lembro mais o nome. Foi você, meu amor. Tá bom, obrigada. Daí dá o telefonezinho para Débora. Débora, passa para mim, eu boto no grupinho de WhatsApp e toda sexta-feira a gente posta o link ali. Tá bom, querida? Fica aí o convite para quem tiver interesse de estudar o Livro dos Médiuns, tá? Meus queridos, muito obrigada pelo convite, uma boa noite a todos vocês, que todos voltem para casa assim, cheios de energia, dessa amorosidade que nós temos aqui. Né? Fiquem com Deus, muito obrigada.